Olá, meus alunos dos 8º anos. Como é que vocês estão? Estamos na continuidade das nossas atividades da apostila 3 e vamos juntos estudarmos mais uma vez os conteúdos de Geografia. Eu sou a professora Patrícia Januária e vamos dar continuidade. O objetivo da nossa aula de hoje, mais uma vez, é entendermos a América Latina em todo o seu contexto. Temos o nosso mapa aqui, só para relembrar a aula passada, certo? Que tudo que está aqui colorido, sendo circulado no nosso mapa, representa a América Latina. Vamos relembrar um pouco o que vimos nas aulas anteriores. Nós ficamos sabendo que a América Latina tem um conjunto de países que ainda estão em processo de desenvolvimento, ou seja, ainda apresentam algumas dificuldades no meio econômico. Chamamos de sul geoeconômico. Também estudamos um pouco o período de colonização da América Latina, que foi marcada pela colonização de exploração, através de Portugal e Espanha. Por isso, a origem do nome América Latina, dos países que falam a língua portuguesa, espanhola e francesa. Também ficamos sabendo que, aqui no mapa mais uma vez, a América Latina é representada por 33 países. O que é que nós podemos identificar na América Latina? Sabemos que ainda existe uma grande concentração de terras, ou seja, uma concentração fundiária. Temos uma grande desigualdade social e uma intensa segregação socioespacial urbana. Uma separação urbana, tá certo? Para quem não entendeu direito. Você observa justamente aí nas imagens que estão sendo passadas no slide. Porém, para entendermos melhor esse processo de urbanização, temos que entender o processo de industrialização, que vai começar em meados da Segunda Guerra Mundial, quando a América Latina, ou melhor, alguns países da América Latina, vão passar pelo processo de industrialização e denominamos esse processo de substituição de importação. E aí, esses países vão conseguir produzir sua mercadoria e vão passar por esse processo de protecionismo político nesse meio de produção. Ou seja, vamos passar a produzir e não mais comprar, ou seja, importar dos outros países. Ainda nessa mesma análise, passamos agora pelo processo de industrialização e vamos entender a terceira revolução industrial, que também vai ser base para o processo de industrialização da América Latina. O que é que vai acontecer? Um momento do investimento do capital financeiro em alguns países. Quais países são esses? Brasil, México, Argentina, Chile, são esses países que vão receber um investimento pesado e vão se destacar na industrialização, recebendo, investimento de outros países ou até mesmo adquirindo empréstimos durante esse processo da terceira revolução industrial, que vai estar muito marcada com a divisão internacional do trabalho. E a consequência, gente, dessa industrialização, desse processo pelo qual passa a América Latina, nós observamos que algumas coisas vão ficar marcadas como consequência dessa industrialização. Essas consequências, elas estão marcadas de que forma dentro da América Latina? Através do crescimento do mercado nacional, através também do êxodo rural, justamente
estamos num processo de industrialização, as pessoas começam a procurar nas cidades melhor qualidade de vida, melhores oportunidades de emprego, e isso vai ser bem caracterizado através do êxodo rural, certo? E além desse êxodo rural, o que é que nós vamos compreender também? O campo vai tornar-se uma área de disputa. Disputa de qual forma? Uma disputa territorial. E isso explica também essa saída do homem do campo, que não tem mais perspectivas de trabalho e vai até agora esses centros urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida. Assim, os centros urbanos começam a inchar, né, a crescer de forma desordenada, agravando aí esse meio com a desigualdade social. Temos aqui na imagem, você observa, uma fábrica e um pouquinho mais abaixo uma família se retirando, né, ou de uma certa forma chegando à cidade. Agora vamos dar uma continuidade mais aprofundada referente ao espaço latino-americano e à segregação espacial. Antes de debatermos qualquer tema sobre essa urbanização e segregação, temos que fazer uma reflexão que está aqui nessa imagem para todos. Brevemente, faça essas perguntas. O acesso à coleta seletiva e à água potável é igual nos diferentes bairros? A estrutura das moradias dos bairros de nossa cidade são iguais? As ruas de nossos bairros são iguais? É isso que nós temos que identificar. Falar em urbanização, necessariamente não precisamos falar de igualdade socioespacial, correto? Nós temos que analisar. O meu bairro apresenta as mesmas características do bairro vizinho, do centro? Tudo isso são elementos favoráveis para que nós possamos entender melhor o processo de urbanização latino-americana. Temos agora aqui duas belíssimas imagens que representam metrópoles. Entre elas nós temos aqui São Paulo e a cidade do México, certo? Então, nós temos essas imagens como referenciais de cidades globais, cidades que são pontos de atração cultural, econômico, social, todos eles em um só espaço, que representa aqui a urbanização de algumas cidades da América Latina. Então, nós temos aqui, mais uma vez, duas imagens que falam muito sobre o espaço urbanizado da América Latina. Pode não parecer, mas continuamos com as mesmas cidades, com espaços diferentes, é claro. São Paulo e a cidade do México. E aqui você percebe o que foi dito na fala inicial. Urbanização não é sinônimo de planejamento aqui na América Latina. Está muito visível aí nessas imagens, tanto da cidade de São Paulo como na cidade do México. Outra informação bem pertinente é a informação que a ONU nos traz aqui, que a América Latina é a região mais urbanizada do planeta. Mesmo sendo um dado de 2015, ela ainda permanece. Ou seja, nós temos 82% da população latino-americana vivendo nas cidades. Se comparada a esse percentual a países da Europa e da Ásia, as taxas são bem menores. Observe esse gráfico e no gráfico vem mostrando justamente o quanto a América Latina se urbanizou a partir da década de 60 até na atualidade. Essa linha só teve a tendência a crescer. Você observa que a população urbana cresceu. Em contrapartida, nós temos uma diminuição aqui da população rural.
É interessante você observar que quando nós estudamos urbanização, nós não podemos desvincular esse estudo do meio rural, porque ele está intimamente atrelado às consequências da urbanização. E aí temos que fazer essa pergunta: mas por que isso aconteceu? Temos itens aqui que nos explica e nos dá a possibilidade de entendermos bem melhor esse processo de urbanização da América Latina. Uma delas é a queda nas exportações dos produtos primários, ou seja, com a queda dessa exportação, né, o preço diminui e aquela população que vivia no campo produzindo não tinha mais condições de se manter naquele local. Outro motivo também é a concentração de terras, que nós já falamos anteriormente. Essa industrialização tardia em alguns países da América Latina também é um dos motivos. E a mecanização, veja aí que eu sempre estou falando de meio rural e meio urbano. A partir do momento que esse campo se moderniza com a terceira revolução industrial, começa a usar tecnologias, grandes máquinas, falta espaço para o trabalhador rural. Momento no qual ele sai do campo e vai até a cidade para tentar uma vida melhor, conseguir trabalho e ter acesso aos benefícios que as cidades podem oferecer. Nós devemos entender também que a América Latina, como foi visto no slide anterior, é a região mais urbanizada do mundo. Porém, no nosso primeiro item nós temos aqui, existe uma falta de planejamento. As cidades não estavam preparadas para receber essa massiva população. Isso aí acarretou em vários problemas, né? A falta de planejamento. O que é que acontece? Uma ausência de investimento por parte do governo, né, para dar uma infraestrutura para essa população que chega aos grandes centros, dificuldade também de oferecer trabalho formal, e aí você observa também a grande quantidade de trabalhos informais ou de subempregos, certo? E também nós vamos entender que com a crise que acontece no meio rural, esses produtos que eram exportados, eles tendem a ter uma queda. E isso também é fator de consequência para o crescimento do meio urbano, que não atende às necessidades da população que nele vive. Mais uma vez, nós temos um dado interessante e você vai entender melhor justamente por quê. O espaço urbano latino-americano é a representação da desigualdade social. Isso é muito claro. A partir do momento que você observa que no Brasil, 10% da renda total do país concentra-se nas mãos dos mais ricos, tá certo? Ou seja, não só aqui no Brasil, mas como na Colômbia, no México e em tantas outras cidades que estão presentes na América Latina. O problema da concentração de renda. E essa concentração de renda, ela é perceptível nas paisagens. Essas duas imagens aqui, ela fala muito bem a questão da falta de moradia, né? Também da falta do emprego formal. Tudo isso constitui o problema da concentração de renda e do crescimento das cidades na América Latina. Lembre-se que nós não estamos falando aqui exclusivamente do Brasil. Estamos falando de uma parte do continente americano. Como eu havia dito, é muito clara essa concentração de renda e o resultado dela também está nas paisagens. Você observa aqui que independente da localidade, nós temos aqui Colômbia, Bogotá na Colômbia, Caracas na Venezuela, mas você
não consegue, de uma certa forma, ver diferença na paisagem. A pobreza ela está representada nas duas imagens aqui no vídeo. Ou seja, mais uma vez, a segregação espacial está fortemente presente nas cidades da América Latina. Pois bem, a segregação socioespacial urbana refere-se à marginalização. Espera um pouco, marginalização a gente não está ligando aí a questão de violência, tá? Mas aqueles que passam a viver às margens da cidade. E são justamente esses que passam a viver às margens que são mais suscetíveis à desigualdade social, que não têm espaço para moradia de qualidade, para o emprego formal, acesso à educação, acesso à saúde, porque à medida que essas pessoas vão chegando aos grandes centros, elas não são bem recebidas. Os centros não conseguem absorver essa população. Resultado? A marginalização do espaço social urbano. E o interessante percebermos também que está intimamente ligado à urbanização, à qualidade de vida e à expectativa de vida também, gente. Nesse mapa aqui, nós temos o mapa da cidade de São Paulo e alguns bairros, e ele está totalmente marcado aí, bem colorido, e um pouquinho acima, se você perceber, vem a faixa etária. Observe que nos lados que estão, nas regiões que estão pintadas de azul, a população tem uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, uma expectativa de vida maior. À medida que eu observo os bairros marginais desse mapa, você também tem que perceber que a idade, ou seja, a expectativa de vida também diminui. E isso fica muito claro. Industrialização, urbanização, qualidade de vida estão ligados intimamente ao tempo de expectativa de vida que você vai ter. Lógico, quem mora nas áreas que não tem esgoto, que não tem acesso à saúde, à educação, as dificuldades, além de ser maiores, elas também vão acarretar nos anos de vida dessa população. Pois bem, trabalhamos na aula de hoje conceitos como segregação socioespacial e a urbanização da América Latina. Mais uma vez, obrigada pela atenção e espero que continuem o estudo e realizem as atividades do caderno.